Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do canal legal do professor Azenil, nosso curso gratuito no YouTube sobre legislação e legalização de imóveis. Já tivemos a aula 1 falando sobre direito das coisas e agora nós iremos falar sobre a posse. Nossas aulas terão sempre uma duração em torno de 15 minutos para melhor aprendizado do aluno. O que é posse? Posse é a relação de uma pessoa com uma determinada coisa. Essa coisa pode ser móvel ou imóvel, e ela é fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato, sendo considerada a exteriorização do direito de propriedade. Já a propriedade é a relação entre a pessoa e a coisa, que tem assento na vontade objetiva da lei, implicando um poder jurídico e criando uma relação de direito. A posse ela tem a previsão legal nos artigos 1196 a 1224 do nosso Código Civil. O estudo da posse e seus efeitos aqui nesse curso tem por objetivo dar ao aluno a distinção entre posse e propriedade com fim de aplicação ao processo de legalização. Então, nós não iremos aprofundar muito os conceitos jurídicos por não serem objeto do presente estudo. Todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário. Sobre o conceito de posse, existem duas teorias principais. Nós vamos apenas passar superficialmente sobre essas teorias, porque elas vão nos dar uma luz quando nós estivermos tratando da propriedade, da posse e da ação da uso capião. Então, essas teorias elas começam. Primeira, a teoria subjetiva, por Savigny, e a outra, a teoria objetiva, criada por Hering. Então, segundo essa primeira teoria subjetiva de Savigny, entende que a posse configura quando houver a apreensão física da coisa, corpus, mais a vontade de tê-la como própria, animus domini. Então, posse, segundo o jurista, seria o poder que a pessoa tem de dispor fisicamente da coisa com intenção de tê-la para si e defendê-la contra a intervenção de alguém. Então, corpus trata-se do elemento material do poder físico da pessoa sobre a coisa, mais ânimos, que é o elemento volitivo consistindo na intenção de ter a coisa, como se dono fosse, animus domini. Segunda teoria que nós podemos estudar é a teoria objetiva de Hering. Ele indica que a posse se configura com a mera conduta de dono, pouco importando a apreensão física da coisa e a vontade do dono da mesma. Basta ter a coisa consigo, mesmo sem ter a intenção de possuí-la. De acordo com essa teoria objetiva, a exteriorização de algum dos poderes da propriedade é que irão definir a posse. O que importa verdadeiramente é o uso econômico, a destinação da coisa possuída. Para essa teoria, despreza-se o animus domini, podendo assim o locatário, o usufrutário e o comodatário serem considerados assim possuidores. E a classificação da posse nós precisamos conhecer porque ela vai impactar diretamente em alguns conceitos mais adiante. Quanto ao desdobramento da posse, nós temos posse direta ou imediata, contato físico com a coisa. A pessoa ela tem aquela capacidade de ter o contato físico com a coisa, estando assim numa posse direta. A posse indireta ou imediata mantém um resíduo da posse. É o caso quando alguém, por exemplo, cede o uso do seu bem na locação. Por exemplo, eu aluguei um espaço para meu amigo. Ele vai estar na posse, só que eu não perdi aquela posse, eu transferi para ele através de um contrato. Uma posse não anula a outra. Nós podemos classificar a posse também quanto à boa-fé do possuidor. Sem vícios, a posse é justa e de boa-fé. Com vício objetivo,
Vamos chamar essa posse de injusta e de má-fé. Posse violenta. Como é que é a posse violenta? Obtida por meio de esbulho. Posse física, através de grave ameaça. A pessoa adentra o terreno alheio mediante uma violência, sai daqui, caso típico de milicianos aqui no Rio de Janeiro. Eles invadem a propriedade alheia através da força física, através da grave ameaça. Eles estão, então, numa posse violenta. Existe também a posse clandestina, que é uma posse mais dissimulada, uma posse mais sorrateira, se dá às escondidas, sem que dele tome o conhecimento o seu possuidor original. Imagina que, à noite, um vizinho chega à sua cerca que delimita o lote sorrateiramente para o seu lado, ocupando assim um pequeno espaço, e isso depois vai aumentando. Então, é uma posse clandestina. Quanto ao tempo, nós podemos dividir a posse em posse nova, que é a posse há menos de 1 ano e 1 dia, e uma posse velha, mais de 1 ano e 1 dia. Mas, Azenil, para que é importante ter esse conceito? Existem alguns procedimentos no Código de Processo Civil que indicam, no caso de ação possessória em defesa de posse nova, a admissão da expedição de liminar, de mandado de manutenção de reintegração de posse. É um procedimento bem mais célere. Já se houver ultrapassado o prazo de 1 ano e 1 dia, a ação vai seguir no rito ordinário, não admitindo assim a liminar, e é um procedimento bem mais demorado. Aquisição, transmissão e perda da posse. A aquisição da posse pode ocorrer de modo originário ou derivado. Falamos de modo aquisitivo originário. A apreensão da coisa, esse é fácil da gente perceber. A apropriação de um bem pelo qual o possuidor passa a ter condições de dispor dele livremente, excluindo a ação de terceiros, exteriorizando assim o seu domínio. Então, eu apreendo a coisa móvel ou imóvel e passo então a dispor dela livremente. O exercício do direito também é outra forma de aquisição originária. Consiste na manutenção, na manifestação, externa do direito, que pode ser objeto da relação possessória. Por exemplo, o uso de uma servidão. A disposição da coisa ou do direito, a disponibilidade, é o ato mais característico da exteriorização do domínio. Logo, adquire-se a posse de modo unilateral pelo fato de se dispor da coisa ou do direito, como já vimos em direitos das coisas na aula anterior. E são modos aquisitivos derivados à tradição, o constituto possessório e a acessão. Tradição nada mais é do que entrega ou transferência da coisa, sendo que, para tanto, não há necessidade de uma expressa declaração de vontade, não precisa ter um contrato formal, basta que haja a intenção do tradens, que é aquele que opera a tradição, e do accipiens, que é aquele que recebe a coisa e efetiva, assim, a transmissão. O constituto possessório ocorre quando o possuidor de um bem, que possui em nome próprio, passa a possuí-lo em nome alheio. Trata-se de uma operação jurídica que altera a titularidade da posse, de maneira que aquele que possuía em próprio nome passa a possuir em nome de outro. Um exemplo bem característico para a gente poder fixar é o caso em que eu, por exemplo, faço a venda da minha casa para uma pessoa, de nome Fred, por exemplo, mas eu continuo morando na casa, possuindo-a, mas na condição de locatário. Isso é um exemplo clássico do constituto possessório. Temos também a acessão, pela qual a pessoa possui com a intenção de ampliar o tempo da posse, acrescenta o prazo de sua posse, o prazo do seu antecessor, contando como a do outro seja contínua e pacífica. Estou adquirindo a posse de uma pessoa, só que ela já está naquele local há mais de 10 anos. Então, pela acessão, eu adquiro não só a posse daquele imóvel, como também o tempo em que ela ficou, desde que de forma contínua, mansa, pacífica.
É isso aí, gente. Hoje é o que nós temos para a aula de posse. São conceitos simples, mas conceitos de fundamental importância para quando nós entrarmos na aula número 3 e seguinte, em que nós falaremos da propriedade, dos negócios imobiliários e também da ação da uso capião. Nosso curso é um curso gratuito, está sendo aqui divulgado pelo Canal Legal no YouTube e eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho de divulgação, me ajudem a compartilhar para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas e fazer assim um Rio mais legal, um Brasil mais legal. Muito obrigado e até a próxima. É o Canal Legal do Professor Azenil.